gente, eu sou a Tabata e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Longe da Árvore, do Andrew Solomon. Na verdade, nós daremos início a uma discussão sobre essa obra, tá? Eu vou trazer uma espécie de diário de leitura aqui pro canal pra vocês, porque seria quase um crime falar sobre uma obra tão gigante, tão incrível em apenas um vídeo. Então, cada vídeo vai remeter a um capítulo. E hoje a gente vai falar do primeiro capítulo do livro. Bom, gente, aqui o autor nos trouxe uma pesquisa sobre diversidade. Então, ele elencou 10 temáticas que constroem as diversidades da nossa sociedade. Então, aqui nós temos assuntos relacionados a autismo, síndrome de Down, gravidez por estupro, anões, criminalidade, genialidade, homossexualidade, enfim, todas as diversidades e diferentes identidades que nós temos na sociedade. O primeiro capítulo é dedicado aos pais. Como os pais lidam com um filho diferente. Ou melhor, como os pais lidam e conseguem criar um filho que não se enquadre nas normalidades da sociedade em si. Eu vou deixar o livro no meu colo porque ele é bem pesado, mas enfim, aqui nós temos o autor que é doutor em psicologia, então é importante falar que ele nos traz uma base teórica incrível, e o que é muito bacana, gente, é que o autor, ele tem dislexia. Então, se a gente parar pra pensar que alguém com dislexia conseguiu escrever um livro deste tamanho, que não é o único livro que o autor escreveu, conseguiu se formar, né, na sua graduação, fez o seu mestrado, o seu doutorado em psicologia, ele se graduou em literatura também, é algo incrível. Para um disléxico, isso é algo incrível. Só de referência bibliográfica nós temos mais de 100 páginas. Então, isso determina que o laudo ou o diagnóstico não limita ninguém, não limita nenhuma pessoa. Tá, mas é só um parêntese que eu queria falar aqui no vídeo. Bom, então esse livro vai nos trazer diferentes diversidades. E nesse primeiro capítulo, o autor se prende na questão dos pais e dos filhos, da relação que os pais têm com os filhos, que são diferentes. E como os pais compreendem e conseguem lidar com essa diferença. Ele vai nos trazer alguns conceitos bem interessantes, por exemplo. Aí ele puxa algumas coisas da psicologia, quando ele fala dos bebês, né? Que um bebê não é nada sozinho, ele sempre faz parte de uma relação. Mas o conceito que eu quero falar aqui, que ele traz nesse primeiro capítulo, é a questão da identidade. E ele diz que tem identidade vertical e identidade horizontal, tá? As identidades verticais são algo que geralmente são passados pelos pais, tá? Então, a linguagem é um bom exemplo. Aí nós pensamos, óbvio, na nossa língua materna. Os valores também. Os valores são passados de geração em geração. Então, os valores são considerados em uma família, né, na criação de pais e filhos, como identidade vertical. Mas nós temos as identidades horizontais, que é algo que é estranho para o pai. Geralmente elas são inatas ou elas até podem ser adquiridas pelo meio que a criança, né, que o ser humano vive. Mas ele nos traz exemplos como homossexualidade, autismo, deficiência física, psicopatia, que são coisas inatas, né, da criança, do ser humano, e que os pais não aceitam muito bem, não lidam muito bem, porque não foi algo que foi passado por eles. Isso pode influenciar em casos pré-natais, né? Pode vir disso, sobre a relação que a criança tem com o meio também. Então ele dá outros exemplos, ou como eu falei pra vocês, algo que já é inato da criança, né? E foram esses exemplos que eu citei. E aí ele vai nos falar que geralmente as identidades verticais, elas são vistas pelos pais como realmente uma identidade. Já quando o ser humano, a criança possui uma identidade horizontal, ela é vista como um defeito, tá? E aí eu grifei algumas coisas nesse primeiro capítulo que eu gostaria de ler pra vocês. Na verdade, eu grifei muitas coisas porque tem muita, eu não sei se vai dar pra ver, mas tem muita coisa interessante no livro. Mas a primeira coisa que eu quero ler pra vocês diz o seguinte: rotular a mente de uma criança de doente, seja ela autista, deficiente intelectual ou transgênero, talvez reflita mais o desconforto que essa mente causa aos pais do que qualquer desconforto que cause aos filhos. Então aí a gente já pode parar para pensar um pouquinho que sim, óbvio, nós temos ali uma criança de 4 anos, tá? Ela é uma criança que é autista. ou ela é homossexual, ou enfim, ela tem uma deficiência física. Isso não está influenciando na criança, porque primeiro que a criança não conseguiu formular ainda a sua
opinião sobre a sua identidade, ok? E pra ela, tanto faz como a sociedade está enxergando ela. Ela é uma criança de 4 anos de idade. Agora, isso incomoda muito os pais. Por quê? Porque é uma identidade horizontal. Não é algo que foi passado pelos pais. E é algo estranho. Ai, o meu filho tem uma deficiência física. O meu filho tem autismo. E aí, eu já vou retomar com vocês aquele vídeo que eu fiz sobre o meu menino vadio. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem não assistiu. Que é a experiência de um pai, né, que tem um filho autista. E como eu comentei no vídeo, ele não enfeita o autismo. E ele fala, nenhum pai quer ter um filho autista, né? Mas a gente tem, e a gente cria, e a gente educa, né? E a gente tenta fazer o melhor possível para que ele consiga conviver nessa sociedade que não aceita pessoas com deficiências, pessoas com transtornos neurológicos, pessoas que não se enquadrem na normalidade da sociedade. Então, achei pertinente trazer esse trecho para vocês. Outra coisa que eu grifei aqui foi sobre essa questão da homossexualidade. O autor, ele é homossexual, tá? E aí, como eu comentei no início do vídeo, ele tem dislexia. E aí ele nos conta um pouco da sua experiência e como que os pais conseguiram lidar com esse transtorno de aprendizagem. Ele disse que foi tranquilo, que a mãe dele sempre ajudou muito ele e que os pais, né, perceberam que ele tinha esse transtorno de aprendizagem, mas não ficaram tipo, meu Deus, meu filho é diferente. Porque alguém que tem um transtorno de aprendizagem como a dislexia é algo sim que tu pode te preocupar. Muitos pais se preocupam porque, meu filho vai ser excluído, o meu filho não vai ser alfabetizado no mesmo ritmo dos colegas, ele não vai ter mesmo o ritmo escolar, entendeu? Então muitos pais acabam, né, ficando apavorados com isso, mas ele disse que a família soube lidar muito bem com esse transtorno dele. Sempre procuraram os melhores tratamentos, e que bom, né? Porque hoje nós temos este baita autor para ler. Só que na adolescência ele assumiu que era gay para a família, e aí a família renegou ele e ele teve que se afastar porque simplesmente não aceitaram a orientação sexual. E foi isso também que fez com que ele fizesse essa pesquisa sobre diversidade, para ver como que as pessoas se enxergam, né, na sua identidade com os seus semelhantes e como que as famílias compreendem ter um filho que não se enquadre na normalidade dessa nossa sociedade que nós sabemos que é preconceituosa, que não aceita o diferente, né, sendo que todos nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém, mas enfim. E aí ele trouxe uma coisa aqui que eu achei muito interessante, porque ele, né, fala um pouco da sua experiência também, e aí ele diz o seguinte: às vezes eu achava que era mais fácil para mim perguntar às pessoas sobre os seus filhos com deficiência, seus filhos concebidos em estupro, seus filhos que cometeram crimes, do que ter sido olhar diretamente para a maneira como muitos pais ainda reagem ao fato de terem filhos como eu, no caso, ele ser homossexual. 10 anos atrás, uma enquete da New Yorker perguntou a pais se eles preferiam ver seu filho gay, feliz com seu companheiro, realizado e com filhos, ou heterossexual, solteiro ou infeliz na união e sem filhos. 1 em cada 3 escolheu a segunda opção. Não se pode odiar uma identidade horizontal de forma mais explícita do que desejar infelicidade e semelhança para os seus filhos, em vez da felicidade ou diferença. Enfim, então ele traz essa questão de que os pais muitas vezes preferem que o filho seja infeliz porque ele não é igual, ele não se adequa ao padrão da família, digamos assim, ou ao padrão da sociedade no geral, né? E tem um trecho que eu grifei aqui que eu achei bem poético, inclusive, tá? Porque ele traz até algumas coisas sobre o avanço da medicina e como a medicina lida com essa questão da deficiência física. Eu postei isso na minha página do Facebook até, que diz o seguinte: se o local físico ou psíquico em que você nasceu não quer mais saber de você, há uma infinidade de locais do espírito que lhe acenam. As famílias verticais estão notoriamente se rompendo em divórcios, mas as horizontais estão proliferando. Se você é capaz de descobrir quem é, então pode encontrar outras pessoas que são semelhantes. O progresso social está tornando mais fácil conviver com condições incapacitantes, assim como o progresso da medicina as está eliminando. Há algo de trágico nessa confluência, como naquelas óperas em que o herói percebe que ama a heroína no momento em que ela morre. Gente, tem vários trechos aqui da pesquisa dele que eu parei pra pensar e tipo, meu Deus. Tá, e aí,
seguindo ainda nessa linha, ele começa a falar sobre como a medicina, né, tem visto, né, o avanço da medicina tem lidado com os deficientes. Que daqui a pouco os exames já vão poder determinar se o teu filho tem algum transtorno neurológico, porque, por exemplo, o autismo é um transtorno neurológico, mas ele não é detectado através de exames. Então, tu não pode saber se teu filho é autista através de um exame médico, né? Mas com o avanço da medicina, qualquer dia, quando a criança estiver na barriga da mãe, nós já saberemos se ele tem um transtorno neurológico, um transtorno de aprendizagem e o quanto isso pode acarretar em tipo, o meu filho vai ter uma deficiência tal, não quero ter esse filho, pode abortar, sabe? Então ele fala que se isso acontecer, como que nós teremos um mundo com diferentes diversidades, né? Se a gente vai acabar eliminando isso. Mas enfim, e aí ele fala muito sobre a questão dos deficientes e ele diz o seguinte: muitas pessoas deficientes dizem que a desaprovação social que experimentam é muito mais pesada do que a deficiência de que sofrem, sustentando ao mesmo tempo que sofrem somente porque a sociedade os trata mal e que eles têm experiências únicas que os distinguem do mundo, que são eminentemente especiais e de forma alguma diferentes. Então, assim, gente, nesse primeiro capítulo, ele trouxe como que os pais conseguem lidar com a diferença dos filhos, como é complicado eles aceitarem a identidade horizontal do filho, sabe? A deficiência física, a orientação sexual, ou o próprio transtorno neurológico que ele tenha. Então, eu achei muito pertinente trazer isso para o canal. O livro é gigante, então preparem-se para os próximos vídeos. Mas eu espero que vocês tenham gostado e que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre a questão da diversidade, porque que ele traz muitos pais relataram que depois que tiveram um filho com deficiência, se tornaram mais solidários, se tornaram mais sensíveis, começaram a olhar mais para o outro por causa do seu filho. Mas que mesmo quem não passe por essa experiência possa ser um pouco mais sensível, ser um pouco mais solidário e aceite as diferenças, porque como eu falei pra vocês, ninguém é igual, né? Eu não sou igual à minha mãe ou ao meu pai, não sou igual aos meus irmãos e mesmo que eu tivesse uma irmã gêmea, ela não seria igual a mim, porque cada um tem a sua identidade e a sua essência, seja a sua identidade vertical, que vem a partir dos pais, ou seja, a sua identidade horizontal e que a partir disso ele traz aqui essas temáticas da diversidade. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, comentem aqui embaixo, tá certo? Me sigam nas redes sociais porque eu posto lá todas as novidades e não esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!